Então, boa noite, irmãs. É mais uma alegria a gente estar novamente juntas nessa sexta-feira, depois de... Eu deveria ter levantado quanto tempo a gente ficou, mas eu esqueci de levantar essa informação. Mas eu sei que foram muitas sextas-feiras que nós gastamos, né, estudando as obras da carne. E o estudo desse texto na Bíblia é maravilhoso, porque a gente verifica muita coisa na nossa vida que está descrito ali, que a gente ainda tem, que a gente ainda pratica, não digo pratica, mas que a gente ainda comete pecados, né? Comete deslizes, e eu acredito que a prática mesmo daquelas obras, pela graça de Deus, não está presente na nossa vida, porque ela não pode estar presente na vida do salvo, mas ela pode, sim, acontecer da gente cometer esses erros, e o fato de nós estudarmos nos ajuda a gente ter conhecimento e saber como é que a gente pode realmente lutar contra essa velha natureza nossa, né? Então, eu vou passar aqui... Ok. O nosso estudo começa assim. O primeiro estudo que nós nós falamos sobre: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O primeiro texto que nós resolvemos nos fixar foi esse: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Nesse texto, vocês lembram que a gente procurou demonstrar que o crente, apesar de renascido, ainda possui uma natureza decaída, que precisa ser constantemente, diariamente subjugada e vencida através da submissão à palavra de Deus e a Deus e a sua palavra. Então, o que aconteceu nesse estudo? A gente verificou as duas naturezas, a luta das duas naturezas, nós verificamos que a velha natureza ela precisa ser subjugada, a nova natureza precisa estar sendo cada dia alimentada, fortalecida, para que a gente possa andar no Espírito. E esse andar no Espírito era como se fosse assim, um procedimento diário, cotidiano, é um modo de vida. Nós, então, vimos essa parte nesse capítulo, tá certo? Depois de nós termos visto essa parte, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, nós começamos a falar sobre as obras da carne são conhecidas. Até ficou, esse capítulo foi um capítulo que talvez não tenha sido muito compreendido, pelo menos o Paulo mesmo compreendeu muito, mas eu assim achei interessante, porque esse texto fala, as obras da carne são conhecidas. Então, não adianta a gente dizer que essa é uma coisa que está subentendida, não. Elas são públicas, elas são notórias, a decadência moral do mundo está cada dia mostrando que essas obras estão cada vez mais conhecidas, mais praticadas, não é? Então, o alvo da gente era conscientizar acerca da dramática situação da decadência moral do mundo e verificar que essas obras, elas são muito aceitas e socialmente aceita, e também elas são muito minimizada o mal que elas causam quando é na família dos outros, quando é na televisão, quando é num filme, quando são as artes, mas quando essas obras acontecem dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa, uma filha nossa, um filho, os nossos pais, para as meninas que são mais jovens, aquilo causa uma tragédia na vida da gente. Então, por mais que o mundo queira dizer Vem cá, minha filha, senta aqui para ver com a vovó, vem. Por mais que a gente possa querer... Vou fechar aqui o som. Por mais que a gente possa querer dizer que essas obras elas são realmente aceitas socialmente, elas não são. E nós vimos dentro desse capítulo toda a decadência moral através da bebida que ela causa na sociedade, o adultério, a fornicação, nós vimos as bebedices, a glutonaria, o que está causando, a obesidade mundial, nós vimos as discórdias, as porfias, isso tudo com estatísticas, números que mostram que isso não está assim... acontecendo do século, vamos dizer, do começo do século passado para esse começo de século, que a mudança é drástica. Não, a mudança começou em 50 anos, 10 em 10 anos, agora a gente viu nas estatísticas que, às vezes, de uma década para outra, os números pulam vertiginosamente. Então, é uma coisa impressionante. A gente traçou um perfil do mundo, buscou traçar um perfil do mundo,
como os humanistas dizem que ele está progredindo, o mundo está progredindo, e o humanismo, né, tem o mundo está indo bem, e a gente viu que eles não estão certos. A pergunta foi, eles estão certos? A gente viu na resposta, nesse capítulo, que não. Que ou eles estão certos, ou Deus é verdadeiro. E nós vimos que Deus é verdadeiro. A palavra de Deus diz, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, a gente está vendo que o mundo está cada vez pior, e as estatísticas mostram isso. Foi isso que nós tentamos ver nesse capítulo, né? E, no final, nós encerramos dizendo assim, em Apocalipse 3, 1 e 2, diz, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então, a gente sabe que esse povo que está no mundo perdido, ele tem nome de que está vivo, mas ele está morto. E Deus está dizendo que não tem achado íntegras as obras dele, para que a gente se afaste, reconheça que cada dia mais a gente tem que se afastar disso que o mundo chama de socialmente aceito. No outro capítulo, nós vimos as obras da carne são manifestas, as obras da carne são manifestas, foi o capítulo passado, e nesse aqui nós vimos as quais são adultério, fornicação, impureza e lascívia. Nós começamos com esses 4 pecados, e fizemos uma introdução sobre os pecados que nós passaríamos a estudar. Então, as obras da carne foram divididas em pecados físicos, espirituais e sociais ou morais, tá certo? A gente optou por esse nome social. E os pecados, começamos então nesse estudo sobre os pecados físicos. E nesses pecados físicos foram divididos em 2. 3 são de natureza sexual e 2 dizem respeito à saúde. Foi assim que nós dividimos os pecados físicos, tá certo? Nós começamos a ver o primeiro pecado, conhecido como um pecado de natureza sexual, adultério e fornicação. A gente viu que o nome adultério, ele quer dizer infidelidade, relações sexuais com outro que não seu cônjuge. Então, quando a Bíblia fala em adultério, ele está relacionando a relações sexuais de pessoas casadas com outras pessoas que não são seu cônjuge. E nós vimos o outro que é fornicação, que é porneia, e esse pecado de natureza sexual é traduzido para relação sexual ilícita, em algumas passagens, para prostituição em outras passagens, para impureza, para imoralidade, para devassidão e para impudicícia. Então, esse pecado, fornicação, são os 2 nomes, quando se fala em adultério e fornicação, eles são traduzidos também, esse mesmo termo no original, ele é traduzido para esse tipo de pecado. Nós estudamos cada um deles, adultério e fornicação, aí nós vimos a prostituição, a imoralidade, a impureza, a devassidão, a impudicícia, tá certo? Nós não vamos ver novamente. Mas eu trouxe para a gente relembrar a prostituição, porque ele também foi traduzido, lembra aqui, ó, para prostituição, tá certo? Então, queria que nós lembrássemos que prostituição é um pecado físico de natureza sexual, mas essa prostituição, seja qualquer um daqueles termos que foram traduzidos, ou a próprio adultério, ele é uma consequência da prostituição espiritual. É importante que a gente saiba disso. Ninguém pratica um pecado sexual de natureza sexual, né, um pecado físico de natureza sexual, se essa pessoa não estiver praticando o pecado de prostituição espiritual. Antes de mais nada, ela está com o espírito em pecado de prostituição contra Deus. O que é a prostituição? A prostituição que as pessoas mantêm relações sexuais ilícitas, não é? Com o mundo, na realidade, no mundo, elas estão, na realidade, praticando relações ilícitas do próprio coração com o mundo. Então, elas estão admirando, elas estão buscando, elas estão se interessando, elas estão flertando com o mundo, para depois ela passar para o pecado físico. A psicologia, o conhecimento secular, nós batemos bastante sobre isso, são conceitos, são conhecimentos do mundo secular que está entrando e devastando o mundo cristão. Por quê? Porque eles partem, por que eles são problema? Porque todo esse conhecimento de psicologia, humanista e toda essa sociologia, eles partem do princípio, da premissa, o básico que eles partem é que o homem é bom e a sociedade o corrompe.
Por exemplo, a psicologia. Outro dia eu estava lendo um artigo, ouvindo um artigo muito interessante sobre a psicologia e a fé, que cada vez mais eles estão introduzindo dentro do cristianismo essa psicologia cristã. Então, a gente precisa entender que a psicologia, ela parte do princípio de como é bom, o homem nasce como uma folha em branco, e ele vai escrevendo, dependendo do progresso de vida que ele tem, das experiências, ele vai escrevendo nesta folha. A Bíblia diz que o homem nasce morto nos delitos e pecados, separado de Deus, apartado, não entende, não há quem busque a Deus, não há um justo, não há um só sequer. Então, quando a gente começa a colocar esses conceitos dessas pessoas, que a pessoa pode dizer assim, mas eles dizem coisas interessantes. Sim, eles dizem coisas interessantes, mas quando eu começo a trazer a parte psicológica e espiritual, embasar nesses conceitos, eu não vou conseguir casar essas duas informações. Porque o homem diz que a Bíblia diz que o problema do homem é o pecado. Então, a psicologia nunca vai dizer isso, que o problema do homem é o pecado, nunca. E o mundo não vai dizer jamais aceitar e admitir que é um pecador e que o problema, que toda essa desgraça que a gente já viu no capítulo anterior é por causa do pecado, nunca. Ela vai dizer que é algum problema que ele teve, ou então foi o pai e a mãe, ou a sociedade que aconteceu. Então, essa prostituição espiritual vai fazer com que a gente caia em pecado, porque a gente não vai compreender o básico da palavra de Deus. A enganosa beleza do pecado também. A gente vai acabar sucumbindo aos desejos da carne quando a gente começa a olhar para as coisas enganosas. Aqui entrou moda, entrou arte, entrou conceitos, que a gente viu que quando a gente bota os olhos naquilo que é bonito, que é belo, mas que é podre, a gente vai sucumbir aos desejos da nossa carne. A gente vai estar dando alimento para a nossa carne. E a imoralidade espiritual e a rejeição à santidade de Deus vai fazer com que a gente caia nesse pecado de prostituição física, que a gente viu que não é só adultério e fornicação, a gente vai ver que tem outros que a gente pode achar que esses dois a gente está fora, mas que a gente vai verificar que tem outros que a gente pode realmente estar caindo nesse tipo de pecado, tá bom? Aí nós vimos o outro que foi esse daqui, a impureza, por exemplo, né? A gente pode não estar muito se identificando com aqueles dois pecados, mas a gente bateu muito na importância da gente pode não estar praticando, mas que a gente fuja de concordar. Então, a palavra é imundícia e impureza. Significa uma pessoa impura nos pensamentos e prática de vida. Ela é uma pessoa que tem... Agora, olha que coisa interessante. Nós temos o pecado habitando em nós. A palavra de Deus diz que não há bem nenhum na nossa carne. Então, isso já vem com a gente. Se a gente não atentar para isso, que já nasce conosco, que a gente já tem desde pequena, a criança, ninguém ensina instinto sexual para nenhum ser humano. Ele já nasce com aquele instinto, que a gente vê coisas horríveis de crianças. Por quê? Porque está no coração do homem. Então, se a gente tem pensamentos e prática de vida impura, a gente vai cair nesse pecado e vai cometer várias problemas e dificuldades, tá certo? Vai se entregar à devassidão, à libertinagem, à dissolução, não quer ter regra, certo? A luxúria, que é a corrupção dos costumes. Então, a gente vai estar se entregando a esse tipo de pecado que é a impureza. E a gente também viu que ela pode ser no sentido cerimonial, físico e no sentido moral, tá bom? E nós vimos o adultério, a fornicação, agora vimos a impureza. Eu trouxe só um exemplo para a gente recordar, no Novo Testamento, a Fátima está perdendo, eu acho, a conexão. Né? No Novo Testamento, no Velho Testamento, nós trouxemos o exemplo da lepra, que a lepra é uma analogia com o pecado, não é? Então, a gente viu, mas eu não quis trazer agora, não, a gente vai só lembrar. Aí, no Novo Testamento, Cristo criticou os religiosos impuros da época. Eles cumpriam as cerimônias exteriores, mas tinham os corações corroídos de pecado. Então, quando é bom a gente verificar se a gente não está se identificando com esse tipo de pecado que Cristo criticou, não é? Ele chamou de sepulcros caiados. Os sepulcros, eles são arrumados, é como aquelas tumbas em cemitério.
por fora a lápide é bonita, tem deles que tem até mármore, granito e tudo mais, mas se a gente for olhar por dentro, ele está cheio de osso, antes de virar osso, ele está com carne podre, pútrefa, né? Então, é o coração da gente, ele falou. Então, a gente precisa ter cuidado para que isso não aconteça, que a gente não seja como aqueles sepulcros caiados, que a gente vai para a igreja, frequenta culto, assiste cerimônias, mas a gente continua com os nossos pensamentos dominando o nosso coração, com o sepulcro caiado. Por fora nós somos evangélicos e por dentro nós somos pessoas que estão com o coração cheio de justiça própria, tá certo? A lascívia, a palavra significa luxúria, libidinagem, sensualidade. O que é a sensualidade? Uma tendência doentiamente intensa para a sexualidade. É muito terrível isso, né? A falta de domínio próprio, a dissolução moral através de atos indecentes que chocam o público. E a gente bateu muito aqui nesse ponto, onde às vezes a gente não comete isso, mas a gente concorda com quem comete quando a gente assiste, a gente aplaude e a gente não discorda de coisas absurdas. Aqui a gente entrou em vários conceitos, como, por exemplo, os Big Brother da vida, a mente da mulher, achando que a mulher vai segurar o marido através de polidense e com várias coisas. Então, esse tipo de coisa, a moça, por exemplo, acha que pode não conseguir um namorado legal, um garoto que vai gostar e olhar para ela, se por um acaso ela estiver vestida de crente. Então, é interessante que a gente procure saber se a gente não está caindo nesse pecado. E a gente, para esse pecado, a gente falou que a devassidão, o que é a devassidão aqui? A gente já falou aqui, né? Ela tem assolado a sociedade está corroída, carcomida de sexo, sensualidade, de adultério, fornicação, impureza, lascívia, e isso tem entrado no mundo evangélico. Eu trouxe fotografias de famílias evangélicas famosas aqui do Brasil, que a mulher tirou uma foto nua no meio de dois homossexuais, ela estava despida, só com aquelas mãos assim na frente. Então, é importante a gente saber, e não é só isso não, o mundanismo de tudo, doutrinário, de relacionamentos, de roupas, jovens namorando com 2, 3 jovens dentro da mesma igreja. Então, quer dizer, pode namorar o quanto quiser, e ninguém está nem aí, pode trocar de namorado, um passa a mão, e outro passa também, e outro passa também. Então, ela está entrando de todas as formas. A política, que é uma coisa podre, entrando dentro do cristianismo, né, no mundo evangélico, não digo no cristianismo, mas no mundo evangélico. Deus manda que os santos não vivam de acordo com as paixões da carne. Isso está lá em Pedro 4:2, tá certo? Então, os dias atuais, eles assemelham-se aos tempos pré-diluvianos. Gênesis 6:5 dizia o quê? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração humano. Gente, eu vou dizer um negócio para as irmãs. Eu, sinceramente, não assisto mais televisão, estou por fora até do homem aí que está... Eu soube agora à tarde que o Paulo falou que tem um homem aí, um serial killer fazendo... É um sucesso aqui no Brasil, sucesso negativo, no caso, né? Mas eu não sabia, eu confesso que eu sou ignorante, eu sou totalmente alienada, porque eu nunca vi tanta desgraça, me faz mal. Quando eu assisto 2, 3 dias de jornal, eu começo a ficar revoltada com o que estão fazendo, com o que estão fazendo na pandemia, com tanto de roubo. Ou seja, eu não quero isso para mim. Eu não estou dizendo que as pessoas devam fazer isso, não. Parabéns quem tem nervo para assistir, porque é uma coisa interessante você assistir o que está acontecendo no seu país. Mas eu não aguento mais, porque é muita perversidade, muita maldade. Então, eu acredito que nós estamos exatamente igual, como nos tempos pré-diluvianos. As pessoas continuam bebendo, fumando, casando, enganando e sendo enganado, e a gente está sem enxergar que isso está entrando no meio da nossa igreja. As obras a gente agora viu as obras de natureza sexual, foram 3, não é? Agora nós vamos ver as obras físicas de natureza que fazem mal, diz respeito à saúde. Foi a bebedice e a glutonaria. A bebedice, aqui nós trouxemos uma coisa interessante. Na minha pesquisa, eu achei muito interessante isso, porque cada dia que passa, eu mesma já fui para churrasco, para festa na casa de pessoas ímpias e que tinha gente que se dizia evangélico lá. Eu não digo que... Eu já vi, inclusive, acabei de me lembrar. Eu fui a uma festa de uma casa de uma pessoa evangélica,
cheio de pessoa evangélica lá, os homens tinham umas sungas bem pequenininhas, era gente de poder aquisitivo alto, e os homens estavam com as sunguinhas bem pequenininhas, horríveis, que a gente usava, os homens usavam na incredulidade, na impiedade, mas uma pessoa que se diz cristão, andar com a sunga, aparecendo tudo. Eu fiquei em estado de choque. E outra que eu também fui foi a bebedeira. Eu fui numa casa onde um casal que é considerado como evangélico, como um cristão, e ele estava lá na bebedeira, bebendo, mas não era um copo de cerveja nem dois, não. Passou o churrasco todo, não digo que ele ficou com as quedas, não, mas ele ficou bebendo. E o mundo está cada dia que passa mais achando que isso é uma coisa normal, socialmente aceito. E o conceito que eu trouxe para as irmãs, que eu achei muito interessante, foi aquele conceito de que eu trouxe um conceito médico. Eles mesmos dizem na medicina, na literatura da médica, que eles não chamam quando uma pessoa entra no pronto-socorro com acidentado, quando eles fazem o teste, ou mesmo que está passando mal, que eles fazem o teste do grau de álcool que tem no sangue, eles não chamam de, leva lá para a sala de emergência porque ele estava bebendo socialmente. Não, eles chamam de intoxicação alcoólica ou envenenamento por álcool. Já pensou? Envenenamento por álcool ou intoxicação alcoólica. E a gente verificou que é a partir da segunda dose que começa a fazer efeito no organismo e é considerada essa intoxicação alcoólica. Então, a gente precisa considerar se o beber socialmente é uma coisa que vai trazer alguma vantagem ou algum benefício para o povo de Deus, tá certo? Nós entramos na conversa sobre se Jesus bebia vinho. Sim, ele bebia era vinho que embriagava mesmo. A gente precisa avaliar se realmente Jesus Cristo, por algum motivo, ele bebeu vinho porque ele tinha estava numa sociedade que era diferente, ou se hoje também a gente pode fazer uma festa e servir vinho para todo mundo quanto quiser. A gente precisa saber sobre isso, tá certo? Até falando sobre a Santa Ceia também, tá certo? Então, foi isso que nós tratamos nesse capítulo. Na glutonaria, nós trouxemos ela quer dizer orgia ou farra. E de onde veio esse nome, que é traduzido para glutonaria, mas que também é traduzido para orgia? Um estudioso, eu tomei de um estudioso esse conceito. Ele disse assim, originalmente essa palavra indicava no grego um cortejo festivo em honra ao deus pagão do vinho Dionísio. Essa palavra que foi traduzida para glutonaria, que é a mesma que orgia ou farra. Era uma refeição e um banquete festivos, mas com frequência os seus participantes perdiam o domínio próprio e tudo se transformava em ocasião de glutonaria e bebedeiras, de orgia das piores. Então, é interessante a gente saber que glutonaria é um pecado, que muitas vezes não é considerado um pecado. Eu já vi pessoas assim enormes e elas não consideram que aquilo é um pecado, elas nem têm remorso de estar praticando eu, pelo menos, com um pouco de que eu coma mais, eu tenho remorso. Eu tenho dificuldade. Se eu comi muito, se eu comi pouco, se eu estou fazendo festas e banquetes e exageradamente, né? Então, é um pecado, a gente precisa avaliar. A palavra veio indicar glutonaria e orgia, foi por causa disso aqui, desse conceito inicial aqui, tá certo? Foi do Russell Norman que eu trouxe esse conceito. E a gente fechou dizendo que as duas condutas, elas não são pecado em si, é verdade. Tomar um copo de vinho, a gente pode fazer uma ceia com um copo de vinho, não tem problema. A gente pode, com sede, tomar alguma coisa que passe a sede, pode. Eu não digo que a gente vai se divertir fazendo isso, porque o pecado em si, ele não, ou a conduta em si, ela não é pecado, mas o comportamento de excesso e descontrole, sim. Aí a gente pode pensar, ninguém começa bebendo, vira alcoólatra, porque começou bebendo 3 garrafas de bebida de uma vez. Eles começam tomando de uma por uma dose, tá certo? Então, a gente precisa avaliar isso. E 1 Coríntios 6:12 diz o quê? Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas elas são convenientes, adequadas e de boa fama, sendo fundamental não se deixar dominar por nenhuma delas. Então, é importante que a gente saiba que as coisas são lícitas, a palavra de Deus diz que todas as coisas são puras para os puros, certo? Então, a gente tem que verificar o que tem no nosso coração relativo àquilo, a comida ou a bebida. A gente não pode se deixar dominar por isso, nem pela comida, nem pela bebida, tá certo? Nós que temos por esperança a vida eterna, devemos cuidar do nosso corpo como templo do Espírito Santo, glorificando a Deus, está em 1 Coríntios 6:19 e 20. Comer e beber bem é um direito e um prazer, também está em 1 Coríntios 9:4.
mas é mal para o homem fazer da comida e da bebida um escândalo. Romanos 14, 20. Tá certo? Aí nós fizemos, no próximo capítulo, nós vimos os pecados espirituais, que são dois, a idolatria e a feitiçaria. O que o pecado espiritual faz? Ele reflete a maneira que o homem se relaciona com o mundo espiritual. Seja com o único e Deus único e verdadeiro, que é a adoração, a idolatria a Deus, que ele quer e exige que nós o adoremos, em espírito e em verdade, mas adoremos a ele sim, isso é idolatria. Ou seja, o mundo dos espíritos, que é uma idolatria que ele condena, que Deus condena, que ele não quer que a gente pratique, tá certo? Na idolatria, o termo quer dizer prestar culto e adoração a uma imagem. Essa é a idolatria. Adorar o Deus único e verdadeiro, sim, a gente pode. Mas idolatrar a adoração de imagem, como o termo diz, a idolatria, que é adorar a imagem, a gente não deve fazer, tá certo? E a gente viu que a prática da idolatria, ela aliena o homem de Deus. Por quê? Eu falei que ele era como se fosse o alicerce de todos os demais pecados. Por quê? Eu entendi que quando o homem não dá a Deus a adoração que é devida, que lhe é devida e que ele exige, ele se afasta desse Deus, se aliena de Deus e ele passa a praticar todos os demais pecados. A partir do momento que ele adora a Deus, que ele presta o culto verdadeiro e sincero a Deus, ele se afasta dos pecados, mas quando ele se aliena de Deus, ele passa a praticar os demais pecados. Por quê? A palavra de Deus diz em Romanos 1, 3 a 28, que Deus abandonou os homens às paixões infames, porque eles não deram a devida honra e glória que deveria ser dada a Deus. Então, ele deixou de adorar o Criador para adorar a criatura, e Deus disse que os entregou, entregou a humanidade às paixões infames, para que a humanidade pudesse satisfazer os anseios do seu próprio coração, tá certo? E como é que ela satisfaz, nesse pecado de idolatria, os anseios do próprio coração? Criando religião de rituais, buscando dar sentido às suas vidas através de ritos e de objetos e de cerimônias. Então, foi isso que a gente verificou nessa idolatria. E nós vimos também que a idolatria tem ainda duas outras sutilezas, que eu até chamei assim de sutileza, por quê? Porque o mundo evangélico, ele realmente tem pouca prática de idolatria de imagem. É verdade, nós temos pouca de imagem, mas quando a gente entra nessa sutileza da idolatria, outros dois tipos de idolatria que as escrituras ensinam que devemos atentar e rejeitar, a gente verifica que o mundo evangélico cai aqui nesse tipo de idolatria. A obstinação, que é teimosia, insolência, arrogância e presunção, ele continua obstinado, ele quer continuar teimando sobre aquilo, ele é insolente porque ele não respeita nada nem ninguém, ele é arrogante porque só ele está certo, ele presume que ele tem a razão em toda a verdade. Então, sempre que o crente teima em manter uma afeição excessiva às próprias ideias, às suas convicções, aos seus pensamentos, acima da palavra de Deus, ele está praticando obstinação, que é um pecado de idolatria. A obstinação é um pecado de idolatria. Ele está idolatrando as suas convicções, ao seu eu, acima da palavra de Deus, tá certo? A gente lembrou daquele crente que diz, mas eu não penso assim, não. Não, mas para mim não é assim, não. Se explica na palavra de Deus, mostra, mas ele não acredita, porque ele está dizendo que não, porque ele não acredita e acabou, e vai continuar obstinado nas suas próprias ideias. A avareza também é o outro tipo, sutileza da idolatria. Quando você, quer dizer, rejeitando, retendo e desejando mais, quando você quer mais, é ansioso por ganho, e até quer o que pertence aos outros, você é avarento. Aquilo era devido a outra pessoa, mas você retém. Por quê? Porque você quer para você quer ficar o que poderia ser até benefício para outras pessoas, tá certo? Então, quando existe a cobiça pela fama, pelo lucro, pelas vantagens terrenas, também está sendo um tipo de idolatria. E a gente verifica que aqui a igreja evangélica está completamente submersa nesse tipo de idolatria, né? Deus, para eles, são vantagens terrenas, é o lucro e é a fama, tá certo? A gente viu no próximo capítulo a feitiçaria, farmaqueia, muito interessante esse nome.
Esse termo feitiçaria significa o uso de drogas, porções e encantamentos, buscando contato com o lado espiritual oculto, tá certo? O homem passa a ter comunhão com Satanás e os seus demônios na tentativa de influenciar pessoas e acontecimentos por meios sobrenaturais e ocultos. Aqui dentro a gente viu várias e várias tipos de feitiçaria que existe, não com esse nome, mas que são feitiçaria. Ela é sempre caracterizada por um líder ou um mediador. Ele tem um mediador no meio cristão sincero e que crê na palavra de Deus. O pastor, o líder daquela congregação, ele não é um mediador entre nós e Deus, não. Ele é uma pessoa que estudou e que está ali, está direcionando, dirigindo aquela congregação, mas a gente sabe que ele não é um sacerdote que a gente, para chegar a Deus, precisa dele. Nós somos reino de sacerdote, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos acesso ao trono da graça. Deus manda que a gente chegue com intrepidez, mas eles passam a determinar que para acessar o oculto, o mundo espiritual, precisa de um líder ou de um mediador. Esse mediador, ele vai dizer que ele possui conhecimentos ou poderes sobrenaturais acima dos demais, é aquela bênção, é aquela unção, é o contato com o mundo espiritual, ele que vai ter. Aqui entram os bruxos, os feiticeiros, os encantadores, não é? Ele utiliza sempre poções mágicas ou amuletos. A gente antigamente poderia pensar que o bruxo tinha só uma bola de cristal e tinha uma varinha, como o Harry Potter, né? Mas a gente sabe que existem vários outros tipos de amuleto, como a água benta, como as cartas, como o tarô, como os búzios. Então, todos são amuletos que eles usam para que a leitura de mão, tudo para que eles usam para adivinhar, ter acesso a esse mundo. E também rituais. Eles têm rituais para fazerem contatos com demônios, né? E esses rituais, eles buscam benefício para si mesmo e para outros. Tem pessoas que não fazem nada se não for para um feiticeiro, para ele dar um passe, para ele dar uma orientação e tudo mais, tá certo? Aqui também nós vimos, é muito interessante a gente lembrar e não esquecer disso, nós vimos os energizadores, nós vimos os mantras, nós vimos as palavras, o poder do pensamento positivo, nós vimos as religiões orientais, nós vimos a maçonaria, são religiões que aparentemente elas têm uma parte que é aparente, mas por trás elas têm aquela coisa mais profunda, onde só os iniciados conhecem, e que ali é feito o contato realmente com o mundo dos demônios. Aqui nós entramos nas obras da carne, que são os pecados sociais, ciúmes, inveja, iras, inimizades, porfias, discórdias, dissensões e facções, tá certo? Nosso alvo nesse estudo foi desvendar o nosso coração, a nossa mente, não é? E procurar perceber se existem ainda sentimentos que estão resistindo ao controle do Espírito Santo na nossa vida. E lutar contra eles. E através da obediência amorosa e a submissão a Deus, e a submissão à palavra de Deus, a gente buscar vencer aqueles sentimentos ruins que ainda estão resistindo dentro do nosso coração. Eu lembro que nós falamos que é como um câncer que vai corroendo e comendo a gente por dentro, né? Se a gente não realmente tratar deles, até daquele restinho que ainda tem. Com eles, a gente tem que fazer a quimioterapia, a radioterapia, alimentação saudável, largar o açúcar, fazer tudo que tem direito para esse câncer sumir da nossa vida. Então, o primeiro deles foi o ciúmes. O ciúmes significa zelos ou ciúmes, emulações. Emulações é o sentimento que leva o indivíduo a tentar estar competindo, se igualando ou superando alguém. Então, o ciúmes, quando a gente tem aquilo, ele tá bem. Mas se ele vir que alguém tem alguma coisa a mais do que ele, opa, o sentimento de que ele precisa estar igual àquela pessoa já bate no coração e ele já desenvolve, manifesta aquele ciúme no coração. A gente viu que o ciúme pode ser considerado positivamente e negativamente. Positivamente é porque a palavra de Deus, ela fala que Deus é um Deus zeloso, é o mesmo termo, tá certo? O zelo, o ciúme considerado positivamente, zeloso, é o cuidado meticuloso, diligente, é o interesse, é o empenho, é um amor íntimo, sincero, é uma dedicação ardente com o propósito de glorificar a Deus. É interessante isso, né? Todos esses termos são usados para dizer que o ciúmes é quando você tem todo esse
esse cuidado, esses ciúmes pelas coisas de Deus. Você quer que a palavra de Deus não seja difamada, ela não seja modificada, ela não seja alterada, você luta, briga por ela, procura falar a verdade, entendeu? Então, procura preservar o que você recebeu, você não fica mudando os marcos que você recebeu dos pais, dos crentes anteriores que deixaram para a gente, né? Jesus Cristo, Cristo aqui está com letra minúscula, ele expulsou do templo as pessoas que comercializavam. E aqui a gente explicou, entrou em vários questionamentos, que não era o fato delas estarem fazendo algumas coisas ali que fosse ilícita, mas elas estavam fazendo com o coração, sem nenhum critério, sem nenhum zelo pela palavra de Deus. Eles estavam deturpando e deformando todo o espírito que Deus queria que houvesse no templo. E João 2,17 diz, lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Então, eles entenderam depois que aquilo que ele fez não foi um descontrole, não foi um desequilíbrio de Jesus, jamais foi que ele foi zeloso para glorificar a Deus ali naquele momento. Mas quando o ciúme é considerado negativamente, ele caracteriza um cuidado, também um cuidado, que a pessoa acha que está cuidando, mas é ignorante, é egoísta, é exagerado e é prejudicial. Ele vai acabar prejudicando aquela pessoa da qual ele diz que tem ciúmes, tá certo? E vai prejudicar a pessoa que tem ciúme também, porque ele vai ser egoísta, ele vai ser uma pessoa exagerada, sem limites, né? Nós vimos vários exemplos também. A inveja. O termo significa malícia e má vontade. Esse sentimento faz que alguém tenha ressentimento contra outra pessoa por essa ter alguma coisa que ele deseja. A inveja é uma má vontade mesmo, é um ressentimento. Você vai sentir aquela coisa ruim no seu coração porque a outra pessoa tem alguma coisa que é objeto do meu desejo, do desejo da pessoa que tem esse sentimento. E os ciúmes versus inveja é interessante porque eles são usados muito intercambiáveis, mas existem diferença entre eles. O ciúmes é o desejo de estar tão bem quanto o outro ou de possuir aquilo que o outro possui. Não estou dizendo que é bonitinho, que é bonzinho, não. A pessoa, o ciúme já é ruim, mas ele pelo menos só quer possuir o que o outro tem. E eu acho a inveja já é um passo além, porque ela se ocupa, ela quer privar o outro da coisa desejada. Ela é mais do que ciúmes. Ela não quer só se apropriar do bem que o outro tem, não. Ela quer que o outro não tenha aquele bem. Ela quer estar bem financeiramente, materialmente, ou até namorando, ou seja lá como for o sentimento dela. Ela não quer que o outro tenha. É aquela pessoa que quer privar o outro de uma coisa que ela quer ter só para ela. Eu acho que isso daí é bem complicado, né? A gente conhece pessoas assim também, né? Então, a inveja é o quê? Uma disposição interior maligna, é um ressentimento no coração diante da felicidade e do sucesso do outro, porque o invejoso não possui as mesmas coisas. E o mais grave é que, às vezes, o invejoso possui coisas maiores, quando o outro tem alguma coisinha pequena. É aquele caso da história do homem rico, do homem pobre, que só tinha aquela ovelhinha, e que ele cuidava e que criava dentro de casa, mas que foi contado para Davi, que o homem rico mandou buscar aquela ovelhinha para matar só, para poder consumir aquela ovelhinha, porque chegou... Não foi para Davi, não, estou mentindo. Isso é no Novo Testamento, né? Então, ela pegou e foi... Ele tinha as ovelhas, que ele tinha muitos bens, mas ele foi querer privar aquele outro daquilo que ele tinha, porque aquele amor, aquele apego que ele tinha por aquele bem ou por aquele animal, fazia mal para o invejoso. O terceiro foi a inimizade. O que é a inimizade? É uma hostilidade, uma oposição, uma aversão, uma malquerência, uma falta de amizade, um ódio. Então, ela é o contrário da benignidade, a inimizade. Ela não busca o bem do outro, ela é hostil ao outro, ela está sempre em oposição, é uma malquerência, uma má vontade mesmo, falta de amizade. Lembra que a gente falou assim, meio que aquele ali nem fede nem cheira para mim. Então, a gente já sabe que ali onde diz assim, nem fede nem cheira, já tem uma inimizade ali, certo? A inimizade, ela está fundamentada em um espírito não regenerado. Não é admissível um cristão nascido de novo, dentro do meu conceito, eu não consigo entender isso, ter esse sentimento de inimizade, porque impera hostilidade,
o aborrecer-se com o próximo, a má vontade, enquanto que a gente vê que Cristo deixou para a gente o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele diz que ninguém vai fazer com o mal para o outro que não quer que ele faça para si mesmo, que seja feito para ele mesmo. Então, essa inimizade é uma coisa, a má vontade, o desinteresse das pessoas, e penso que realmente é fundamentado no espírito não regenerado. É contrário, o oposto do amor e da amizade. É o contrário de buscar o bem-estar do outro. E busca prejudicá-lo almejando a destruição do outro. Então, esse conceito de inimizade realmente não pode existir no cristão. O quarto foi a ira, e o termo grego, ele foi traduzido para são dois termos que são traduzidos para ira. O thumos e o orgue. O tumo significa raiva, ira, fúria, é uma explosão de ira, de temperamento, é um acesso de raiva, é uma coisa que veio na hora e a pessoa se descontrolou e aconteceu, tá certo? Até o próprio, como é que se diz, as leis, o direito considera como se fosse, tomado de súbita emoção. É como se fosse, não que ele perdoe, a pessoa tem uma pena até diminuída, porque a pessoa perdeu o juízo na hora. Vamos dizer assim, mas isso é para eles, para os ímpios, né? O outro significa uma ira pensada. Ele tornar-se zangado. Então, ele vai alimentando aquela zanga, aquela raiva, aquela fúria, enquanto que Deus diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não é? Deita a cabeça no travesseiro, descansa. Tudo que você for discutir, discute no outro dia, quando passou aquela raiva. Então, ele diz que irai-vos e não pequeis. Então, quando Deus diz irai-vos e não pequei, é porque você até pode vir dentro do seu coração no momento que você é ofendido, no momento que você é esbofeteado, no momento que alguém faz uma coisa errada com você. Você pode até na hora vir ficar com a raiva. Mas se você não pecar, ou seja, não falar, não explodir, não deixar que aquele temperamento vá para fora, você não pecou, assim como Deus diz, né? Então, uma explosão, mas também uma ira pensada, uma ira onde você fica alimentando aquele sentimento de zanga e de raiva. No conceito secular de ira, é uma raiva, um sentimento intenso e permanente de ódio, de mágoa, de rancor, né? Normalmente contra uma ou algumas pessoas. Ele é gerado geralmente por uma ofensa, dando origem a uma situação agressiva, né? É uma indignação agressiva, violenta, e é uma vingança, um sentimento impulsionado pelo desejo de se vingar. Então, isso é que o mundo chama de ira. A gente sabe que a ira é o que a gente pode falar, irai-vos e não pequeis. Se acontecer de ter esse sentimento no coração da gente, a gente deve buscar não manifestar, não explodir e buscar entregar na mão de Deus, que ele diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, né? Aí o quinto foi a porfia. O termo grego também quer dizer, além de ser uma intriga, uma desavença, uma discórdia, uma contenda, não é uma briga mesmo, uma discórdia mesmo, uma desavença, é uma grande disputa e rivalidade. E eu achei interessante quando ele colocou também essa figura a figura, claro que não foi lá no conceito, mas o conceito fala da rinha de animais, da porfia dos animais, como se fosse testa com testa ali na raiva. Pessoas que têm raiva, quando olham uma para a outra, assim, sai, parece que fumaça, parece um touro mesmo, de raiva, né? Então, esse sentimento de porfia começa os 3 últimos sentimentos, pecados, que são muito vinculados um ao outro. Eu acredito que, eu sempre falo que se acontecer da gente sentir que tem uma porfia, a gente deve bloquear ali na porfia, porque se a gente passar para os 2 últimos pecados, a gente vai acabar gerando aquele escândalo que Deus diz que ai daquele pelo qual vem o escândalo, né? Então, é isso que acontece. A pessoa contenciosa possui uma atitude mental hostil, ela é criadora dos mais diversos problemas no seu convívio, e eu falo assim, essa aqui está com raiva, e esse daqui, quando tem a porfia no coração, ele pode estar fazendo até aquela carinha de sonso, de riso, de amizade, mas por dentro, no coração, ele pode estar com toda a hostilidade preparada, tá certo? Eu achei muito interessante esse cérebrozinho fazendo halteres, porque é como se a mente tivesse disposta, todo o tempo exercitada para criar confusão.
criar realmente a briga, a contenda. E a contenda pode ser de raiva, pode ser de bate-boca, pode ser de manifestação de semblante, mas pode chegar até o bate-boca mesmo, o famoso bate-boca. O sexto foi a discórdia e dissensão, né? Discórdia, na realidade, ele é traduzido em umas bíblias para discórdia, outros para dissensão, mas o termo é esse, de costasia, tá certo? Ele significa uma desunião ou um levante, que significa que você não vai estar só com a raiva no seu coração, com a porfia dentro da sua mente, do seu cérebro, não. Você já vai providenciar a desunião, já não existe mais aquela harmonia, aquela união. E o levante, até que a gente colocou como sendo, por exemplo, existe um governo e quando começa a várias pessoas serem contra, começa a ter um levante contrário àquele governo que está estabelecido. Assim acontece também na igreja. Existe, por exemplo, uma doutrina que está estabelecida e as pessoas começam a preparar aquela porfia, aquela briga, aquele bate-boca sem considerar o que a palavra de Deus diz, aí chega a ter uma desunião e começam a preparar um levante, começam a preparar um grupo que está se preparando para fazer oposição àquele outro grupo, né? A natureza pode ser política, social ou particular. Então, dentro da igreja também, esse termo política, né? Política, tem a política, que é uma argumentação de ideias, e tem a política partidária, que eu não estou falando dessa, eu estou falando daquela política onde você tem ideias e conceitos e bandeiras a serem defendidas. E isso tem também na igreja, tá certo? No âmbito social também, no nosso convívio, existe esse tipo de costasia, né? de desunião. E também na vida particular, que nós falamos sobre as casas, trabalho, escola e tudo mais, né? Então, o que é realmente a dissensão? É inclinar-se teimosamente a opiniões que causam problemas entre os crentes. Teimosamente, a gente vai continuar batendo naquela, mas eu acho assim, mas eu quero assim, e vai começar realmente a defender, buscar adeptos para aquela sua ideia. A fonte da dissensão é o orgulho e a recusa de submeter a autoridade e a verdade da palavra de Deus. Basicamente é isso. Vai ter problema, porque em todas os âmbitos da nossa vida, a gente deve se basear pela palavra de Deus. E quando a gente se recusa a submeter a palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus, a gente vai ter as nossas próprias ideias. E quando nós temos as nossas próprias ideias, o orgulho é muito grande, a gente quer ganhar. É aquela pessoa que votou numa sessão, foi voto vencido, mas eu quero é ver como não vai dar certo. Quer ver? Espera, para ver se não vai, como não vai dar certo. Então, ela não quer se submeter ao que Deus diz, ela quer que a opinião dela vença, mesmo quando ela é voto vencido. Seja em casa, seja em qualquer lugar. O que eu aprendi é que, se eu sou voto vencido, eu tenho que torcer agora para que o voto que venceu dê certo, seja um sucesso. E quando chegou, passou pela porfia, passou pelas desuniões, da dissensão, aí nós chegamos na facção. Esse termo é muito interessante, porque é o termo aireses, ele é o termo, é heresia. É quando é trazido para dentro de um corpo de uma verdade, uma informação, um conceito que é contrário à negação daquela verdade. Então, ela significa, o significado desse termo é heresia e seitas, que é a negação da verdade, mas também é um espírito faccioso, onde divisões e partidos são resultados de discórdias e de brigas. Então, quando existe aquela briga, aquele racha, o divórcio quando é em casa, a demissão sumária quando acontece no trabalho, a expulsão do garoto da escola, o racha dentro de igreja, quando existe aquilo, sem que a palavra de Deus esteja sendo a prioridade, aquilo ali é um espírito faccioso, onde vai haver divisões e partidos, e são resultados de discórdias e brigas. Dentro das obras da carne, descritas como pecados sociais, o pecado da facção, quando esse pecado chega nesse ponto, a ruptura é inevitável. Ele é caracterizado por formar dois lados, dois ou mais lados, tá certo? Mostra um comportamento faccioso, resultado de um coração que não quer se submeter ao Espírito de Deus, tampouco às Escrituras. Eles, ali, quando chega nesse momento, já foi feita escolha, há uma preferência, já está formado um partido, se for o caso religioso, se for o caso uma seita, uma denominação,
E a inimizade e a desunião são declaradas. Incompatibilidade de gênero, quero divórcio. Não tem mais o que conversar. A gente já brigou, a gente já se desuniu, desentendeu, agora a gente quer romper. É isso que é a facção, é o pecado da facção. Então, quando a gente vê casais que se dizem cristãos, ou até que são cristãos verdadeiros, que não atentam para esses pecados e continuam minando o relacionamento, seja de marido e mulher, de mãe e filho, de filha e de pai e filho, seja de que for, de amizade dentro da igreja, se ele começa a fazer parte da vida social da pessoa, a gente vai chegar no ponto de ruptura se a gente continuar dando vazão a esses sentimentos que existem no coração. Aí a conclusão que eu queria chegar com as irmãs é, lá no versículo Gálatas 5:21 diz assim, ao concluir a descrição das obras da carne, o escritor divino acrescentou, e coisas semelhantes a estas, porque tem muitas outras coisas que são consideradas obras da carne. Mas ele, nesse texto, para a gente estudar, a gente ficou e se resumiu a esses nomes que foram dados. Mas tem muitas outras coisas, que ele diz coisas semelhantes a essas. Esclarecendo que outros pecados, tais como listados, são responsáveis por destruir a vida espiritual do crente. Então, cada vez que a gente passar por um pecado, que Deus diz que é proibido, que não faça, a língua, ele diz que o barco é como um grande barco, ele como é que se diz? Direcionado, dirigido por um timão, seja por um redondinho assim, eu estou bem fazendo movimento, achando que o povo está me vendo, por um timão assim, ou às vezes é só dos dois lados, às vezes é um assim, então, ele é dirigido por timão, e a palavra de Deus diz que a língua é como se fosse um fogo, e ele não consegue, a gente não consegue dominar. Então, também é um pecado, é uma obra da carne, mas a gente precisa saber que outros pecados tem lá na palavra de Deus que a gente precisa ir marcando e tentando tirar ele do nosso coração. E não somente isso, mas ele declara, é mais grave ainda, ele diz que coisas semelhantes a essa, ele diz assim, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, aqui eu queria que a gente pensasse exatamente sobre isso. Praticar, o termo aqui é praticar, porque a gente pode pensar assim, não é crente, então, quem teve ciúme por alguma coisa. Não. A palavra de Deus é que você pode ter algum sentimento que vem no seu coração. O que você não pode é deixar que aquele sentimento seja uma prática na sua vida. A ira. Tem gente que diz, eu estava no osso. Não pode, um crente não pode viver no osso. Então, quando ele está vendo osso, é porque ele está vendo na carne mesmo, ele ainda não conheceu Cristo. Ele pode cometer, falar uma palavra atravessada, ele pode dar uma resposta errada, mas ele não pode praticar isso como o seu... É meu jeito. É o meu jeito, né? Então, a gente tem que saber isso. Ele diz que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Então, está claro e está óbvio que se existe prática dessas obras da carne, elas realmente não fazem parte de uma pessoa que conheceu a Cristo verdadeiramente. Ele disse assim, avisando de antemão, que aqueles que vivem na prática desses pecados não estarão aptos para um relacionamento eterno com o Senhor, não herdarão o reino de Deus. E isso não quer dizer que nós estamos totalmente livres de cometer pecado, como eu acabei de falar, enquanto estamos ainda nesse corpo corruptível. A palavra de Deus diz, se dissermos que não temos pecado, não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso e, na verdade, não está em nós. Então, a gente não pode dizer que não comete ou que não, eu estou livre totalmente, eu já estou como se fosse assim, voando, flutuando, né? Mas não, a gente também deve, mas Deus, assim como ele disse que a gente deve dizer e confessar que a gente ainda peca nesse corpo corruptível, ele estabelece que o crente jamais poderá viver na prática do pecado. Lá em 1 João 3,9 diz que não existe a possibilidade do crente viver na prática do pecado, tá certo? Aí tem muita gente aqui que diz o quê? Que é ignorante, é bruto, é cavalo, porque ou é uma pessoa iracunda, briguenta, ou seja lá, não é porque é meu jeito. Deus transformou cada um de nós em vários setores da nossa vida. Tem aquele setor que é mais difícil, é mais duro, a gente quer segurar mais aquele comportamento, mas a gente tem que buscar saber se não é orgulho, se não é justiça própria, não é? E ele vai fazer distinção, exatamente, a prática desses pecados, ele vai fazer distinção entre aqueles que professam a fé, mas vivem segundo seus próprios pensamentos, e aqueles que verdadeiramente receberam Cristo como seu Salvador e vivem para agradá-lo. Então, é essa a diferença entre a prática de pecado e a possibilidade de cometê-los. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. 1 João 3:10. Então, os filhos de Deus e os filhos do diabo são claramente manifestos. Quais são as duas condições para a gente saber quem é que é filho de Deus? Qualquer que não pratica a justiça de Deus. Então, se a gente pratica a justiça de Deus, a gente não vai estar praticando as obras da carne, né? E aquele que não ama seu irmão, a gente também não vai estar praticando as obras da carne. Ou aquele que ama o irmão não vai estar praticando as obras da carne, porque a gente vai querer ver o bem do irmão, vai querer que o irmão esteja saudável, com recurso, a gente vai querer que ele esteja feliz em casa, ou seja, a gente vai querer tudo. A gente vai exortá-lo para que ele não continue naquele erro. Então, a gente vai amar o irmão e vai praticar a justiça de Deus. E os filhos do diabo vão praticar a justiça própria e não amam ao que ele chama de irmão. Tá certo? Esse não seria filho de Deus. E aqui nós terminamos o estudo. Que Deus nos abençoe. Vamos voltar para a tela cheia aqui. Então, assim, era o que eu queria fechar com as irmãs e encerrar o estudo dessas semanas que nós passamos juntas. Ninguém vai aprender tudo, que nem eu aprendi tudo. Quem dera que cada uma que desse um estudo aprendesse tudo, né? E deixasse totalmente as coisas erradas da vida. Mas eu tenho aprendido muito, e muita coisa mudou na minha vida, sim, através desse estudo. Então, eu espero que as irmãs também tenham aproveitado, que tenha sido proveitoso. E a gente vai encerrar aqui a gravação e vai ficar ainda um pouquinho mais para fazer as nossas programações de como vai ser o nosso encerramento. E eu queria muito que a gente pudesse, as duas irmãs pudessem participar, nem que fosse online lá um momentinho. Diga, Patrícia. Tá, sim. Pois é, então eu queria muito que as irmãs... eu vou mandar prova essa semana para as duas que estão longe, mas aí eu fico pensando, se eu mandar para vocês e tiver um jeito de vocês participarem, como é que fica? Melhor. Né? Melhor nada. Tá bom, vou mandar só para vocês e para as irmãs que... Mas pode ficar calada, né? Não, mas vocês vão... De alguma forma, vocês vão a gente ouvir, vai vão. participar, se a gente participar, se for online, não tem como a gente receber a prova. Tá certo. Se der para a gente participar, pronto, você não manda a prova. Vou conversar aí com a equipe técnica, o Juscelino e o Paulo. Eu vou pedir, por favor, para uma irmã orar, agradecendo. Eu vou pedir para duas irmãs fazerem 2 orações, agradecendo por esse momento maravilhoso que nós tivemos. Desde já agradeço muito a presença da irmã Edjana, que começou conosco de uma forma assim tão tranquila e foi ficando, e a gente foi gostando e amando, e hoje em dia a gente conta com ela, né? A Patrícia também, mas a Patrícia a gente pelo menos viu ao vivo e a cores aqui. E a irmã Edjana não. Então, eu vou pedir aqui para a Edjana fazer uma oração, tá certo? E vou pedir a Patrícia para fazer outra, porque nós somos nossas convidadas e nós que somos da casa, vamos continuar orando, mas só acompanhando a oração delas, tá bom? Então, vou pedir para a irmã Edjana fazer uma oração, ou a Patrícia. Patrícia, faça uma oração para nós, e depois a Edjana encerra o nosso estudo. Patrícia. Pronto, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia que estamos reunidos aqui em Teu nome para aprender mais de Ti, Senhor Deus. Muito obrigada por esses momentos que tivemos aqui na companhia das irmãs, que agorinha nos passou com tanta sabedoria, Senhor Deus, essas palavras para o nosso crescimento, Senhor Deus. Que fique em cada coração, em cada mente, Senhor Deus, e que levemos para nossas vidas, para os nossos filhos, para nossas famílias, todo esse conhecimento que tivemos e aprendizado, Senhor Deus. Ser conosco, Pai amado, muito obrigada por tudo, Senhor Deus. O que eu te peço e te agradeço é no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Pai querido, te louvamos, Senhor, nesse instante. Queremos agradecer por esse recurso que tu tens usado nas nossas vidas, mas em especial pela disposição e também a sabedoria que tu tens dado e uns estudos tão lindos, com tantos visuais que tens facilitado, Senhor, a nossa aprendizagem. Te louvamos pela vida de Glorinha, por essa missão que tu tens dado a ela, que cada dia mais tu auxilie,
para ser útil na vida, tanto da nossa vida, mas de qualquer pessoa que esteja ao seu lado, que ela possa ajudar cada um daqueles que necessitam a crescer no teu conhecimento e na tua graça. Te louvamos, queremos te pedir por esse próximo encontro nosso, que seja realmente ou continue sendo momentos prazerosos na tua presença, Senhor, e que realmente nós possamos estar convictas da nossa dependência a ti, para vencermos cada um desses pecados que, porventura, Senhor, ainda temos dificuldades nas nossas vidas. Tu conheces cada uma das nossas necessidades. E te pedimos que tu nos auxilie e trabalhe nos nossos corações, para que nós possamos ser úteis para a tua honra e para a tua glória. Te louvamos e te agradecemos, no nome precioso do nosso Senhor, do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Então, veja aí se pode, não é? A Tá gente certo. pode ter uma